Live Santa Portal. Apoio Blumed Saúde. Santa Portal começa agora. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e também ao vivo em nossas redes sociais. Você pode assistir ao programa também em nossas páginas no Facebook e no YouTube. É só procurar lá por @santaportal. Quem quiser interagir com a gente, mandar perguntas para os nossos entrevistados de hoje, é só anotar nosso WhatsApp, esse número que aparece aí na sua tela, 982288219. A gente começa o programa de hoje falando sobre o universo de carreiras e trabalho. Quem está aqui com a gente é o consultor de recursos humanos, Fábio Sartori. Fábio, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Muito legal ter você aqui. Obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. São mais de 20 anos já trabalhando nesse universo, né? Eu queria que você falasse um pouco primeiro da tua trajetória. A minha trajetória começou no Santa, na verdade, né? Eu sou aluno, sou filho da casa, formado aqui. E aí eu segui a especialização de recursos humanos ainda na faculdade, me encantei pela área e fui trabalhar em algumas empresas. Durante a minha carreira eu tive um crescimento bem considerável na área, chegando a posições executivas em empresas como Bung, Volkswagen, até me incomodar um pouquinho de forma produtiva e querer empreender. E aí há 10 anos nós fundamos o Grupo Sartori, né, que é um grupo de empresas voltado a recursos humanos aqui da região, onde a gente atende especificamente portos e indústrias em todo o país. Então a Sartori é a consultoria de recrutamento e seleção, a Escola do Comportamento é a empresa de treinamentos online e a E3 é a nossa escola de treinamentos presenciais para gerência e diretoria. Então esse é um pouco do Fábio. Você trabalha inclusive com profissionais que estão empregados e que querem evoluir na carreira, né? Exatamente, tanto com quem está empregado e quer evoluir ou fazer transição, quanto com aqueles que estão desempregados buscando uma recolocação no mercado. Essa transição que você fala é mudar de área? Mudar de área, mudar de carreira, porque é assim, né, Gustavo? Hoje em dia, uma coisa que é importante que os profissionais tenham consciência, que a gente vive num mundo que cada vez mais vai ser assim, né? As empresas tendo que produzir mais com menos pessoas. Cuidar da empregabilidade é algo que não é mais opcional, é obrigatório. E quando eu falo de cuidar de empregabilidade, tem muita gente que ainda confunde de que eu não preciso ter empregabilidade porque eu não estou procurando emprego. Não, procurar emprego é outra coisa. Cuidar da sua empregabilidade é continuar sendo um profissional competitivo na empresa que você está ou para o mercado, para que caso aconteça de você perder o seu emprego, você consiga rapidamente se recolocar, porque as suas competências estão ali sendo muito bem competitivas dentro do mercado. Ser um profissional competitivo significa, inclusive, estar atento para todas as mudanças, porque a profissão da pessoa está passando, né? Tem gente que fica cristalizada naquele conhecimento que já tem, trabalha numa empresa há 20 anos, há 30 anos, faz aquele trabalho todo dia e aí quando acaba perdendo emprego, acontece de perder o emprego. E aí? Né? E aí? Isso aconteceu recentemente com um término de uma empresa muito grande aqui da região, onde as pessoas normalmente se dedicavam muito a essa empresa, por uma força maior ela fechou e foi exatamente as perguntas que os profissionais se fizeram. Falou, e eu? E agora? Faz 10 anos que eu não faço um curso, faz não sei quanto tempo que eu não invisto em mim, porque eu me dediquei tanto, e isso é cuidar da empregabilidade, porque a gente vive num mundo VUCA, né? Então a cada 2 anos muda tudo. Eu costumo dizer que a nossa carreira é como um iPhone. Dá 6 meses, alguma coisa já ficou para trás, porque já evoluiu e tudo mais. Então, nós, a cada 6 meses, precisamos revisitar as nossas competências e saber o que nós precisamos olhar, para onde nós precisamos olhar, para se preparar para continuar sendo um profissional competitivo no mercado. No fundo, você está lidando com sonhos das pessoas, né? Como é que é isso? É uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas, muitas vezes eu entendo, elas procuram a gente como me ajuda, porque o meu aluguel está atrasado, porque eu tenho 2 filhos e a gente gostaria, sinceramente, de ter vaga para todo mundo. Mas, infelizmente, no mercado competitivo, você vê lá, antigamente era uma competitividade
de 5, 10 por vaga, hoje a gente fala de 50 por vaga, tranquilamente. Então o nosso trabalho requer muito essa empatia e de fazer, principalmente, o profissional entender que quem vai conquistar o emprego no final é ele, porque a gente só é o intermediador, né? Mas no fundo é ele com a empresa, então ele precisa estar preparado para quando ele chegar na frente do recrutador, ele conquistar a vaga que é de direito dele. Mas é uma responsabilidade muito grande. Queria que você falasse um pouco mais sobre a escola do comportamento, o conceito. Legal. É um projeto que eu adoro muito, é uma educação online, onde nós temos aulas, toda terça-feira uma aula nova na plataforma e com mentoria ao vivo. Então é uma aula ao vivo, é um ensino híbrido, né? E ele é focado em competências comportamentais. Então as pessoas elas pensam, né? Quero cuidar da minha empregabilidade. Então eu quero aprender sobre gestão do tempo, sobre liderança, sobre emprego, carreira. Eu não sei fazer o currículo. Uma coisa que está muito na moda agora, que a gente fala disso muito lá na plataforma, é a questão do vídeo currículo, que é cada vez mais presente no mercado. Então a gente traz temas atuais para treinamentos e aí as pessoas elas têm uma forma de assinatura no site que elas assinam e tem lá todo o conteúdo disponível. Então hoje já tem mais de 100 horas de conteúdos lá gravados, produzidos e disponíveis. O Netflix do trabalho. É o Netflix do trabalho, exatamente isso. Legal. O Netflix da carreira. Perfeito. O país ele vive um momento inédito em que há mais desempregados do que empregados, né? As vagas que existem, como você disse, estão sendo muito disputadas, o número de candidatos por vaga é muito maior do que há alguns anos. Qual é o papel que a entrevista de emprego tem nesse processo de se recolocar? Como se sobressair? Que dicas que você pode dar aí para... Olha, Gustavo, a tua pergunta é muito boa, porque a gente, antes da pandemia, só contextualizando um pouquinho, nós tínhamos lá 12,5 milhões de desempregados no país em março. Abril e maio, de cara, 2 milhões de pessoas já perderam emprego. E mais 4,7 milhões tiveram seus contratos suspensos e que pode ser que boa parte dessa perca os seus postos. Então a gente está falando de um cenário real. Pode ser que nós cheguemos, tomara que não, a 20 milhões ou aproximadamente 20 milhões de desempregados no país. E é aí que cuidar da empregabilidade faz a diferença, porque você imagina naquela entrevista de emprego quantos que vão ter ali disponíveis. E são profissionais que têm uma competência compatível com a vaga, profissionais que não têm uma competência compatível com a vaga e aqueles que têm competência superior ao que a vaga pede. Todo mundo concorrendo pela mesma posição. Então, a minha grande dica, eu sempre falo, Gustavo, entrevista é treino. E as pessoas, elas não entendem, falam, mas eu tenho que treinar um discurso? Sim, mas é treinar a sua verdade. É você se conhecer, o que você tem de competências que você pode oferecer para essa empresa e treinar um discurso para que você exponha isso em uma entrevista de emprego. O recrutador vai ter 3 grandes momentos em uma entrevista que ele vai dar para a pessoa falar. Primeiro, quem é a pessoa. Segundo, quais são as experiências profissionais. E terceiro, quais foram os resultados que ela teve até ali. Esse é o tripé de uma entrevista. Se a pessoa treinar dentro do que ela já viveu, ela vai conseguir fazer uma entrevista muito boa e vai se sobressair muito mais do que outras pessoas que vão lá simplesmente esperando ver o que o recrutador vai perguntar para ela responder. Quando, na verdade, o trabalho é feito antes, né? Ela tem que fazer um trabalho dizendo assim, a minha linha vai ser essa daqui, entendeu da vaga já, porque a vaga foi anunciada, e aí ela oferece um discurso que seja compatível com aquela posição. Essa é a grande dica de uma entrevista. Quais são as competências exigidas por esse mercado de trabalho dentro desse novo normal? Esse novo normal, ele vem para desafiar muitos profissionais e gestores também. Porque hoje só que o gestor não consegue mais controlar é o cartão de ponto da pessoa, né? Quanto tempo ela ficou de almoço no cafezinho. Então, tanto para qualquer nível, né, de profissionais, eu diria que tem 4 competências que são fundamentais. A primeira delas é instalar uma cultura de resultados, ou seja, por que você está fazendo o que você está fazendo e qual é o resultado que você tem que entregar, porque você está na sua casa. Você pode escolher ficar vendo uma TV ou trabalhar
né? Então, esse autogerenciamento é importantíssimo. Então, instalar essa cultura de resultado. Depois, ter aquele olhar de dono, competência de intraempreendedorismo vem para ser algo fundamental no mercado, que é aquela pessoa que vai olhar o processo, vai criticar de forma produtiva para poder melhorar aquilo, para melhorar os resultados. Gestão de tempo, porque a pessoa precisa saber se gerenciar e cumprir os prazos, porque agora ela pode ser que fique em casa, que continue em casa. E o quarto, flexibilidade. Então a pessoa precisa ser flexível para se adaptar a diversos cenários, como por exemplo de pandemia que nós não esperávamos, né? Sim. Quais são os pecados maiores que quem está empregado pode cometer dentro de uma empresa? Reclamar que o colega foi mandado embora e agora ele tem que fazer o dele. Esse eu vejo constantemente, Gustavo. As pessoas podem olhar por dois aspectos, né? Por esse que nós acabamos de falar e por, caramba, agora eu tenho uma oportunidade de mostrar que eu tenho outras competências para quando voltar à normalidade ou se alguém que a empresa olha e fala assim, poxa, ele desempenhou tão bem que acho que ele pode receber uma promoção. Então, a gente tem sempre os dois cenários, que é o de assim, os erros, né? Da pessoa que reclama porque eu estou sobrecarregado, daquela pessoa que reclama do que está fazendo e ela não tem compromisso com a empresa. Então, a empresa está precisando de mim, deu meu cartão de ponto lá, bateu meu horário, eu vou embora, mesmo sabendo que é imprescindível, que naquele dia eles têm uma horinha a mais para poder entregar. Então, a falta de engajamento, ela leva o profissional hoje para uma empregabilidade muito mais baixa. Você pega profissionais que já estão formados, que já passaram, de repente, até pela formação em nível superior e tal, e que já estão meio, não vou dizer cristalizados, mas já estão formados, propriamente ditos. Que tipo de competência, o quanto a educação, desde os primeiros anos, poderia ajudar a formar profissionais melhores, Fábio? No que a escola e a família podem ajudar desde cedo a melhorar as chances de empregabilidade daquele ser humano ali, desde criança? Existe? Existe. Instalar uma cultura de que, olha, você precisa saber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, isso já ajudaria muitos profissionais. Porque a pior coisa que uma empresa pode ter é aquela pessoa que está fazendo alguma coisa e ela não sabe por que ela está fazendo. E quando você questiona, ela te fala assim, não, eu estou fazendo porque sempre foi assim. Então, instalar os porquês, a importância de conhecer o propósito daquilo que ela está fazendo já ajudaria demais. Ajudar a questionar, sabe? Questione, porque não há pecado nenhum em você falar, por que isso aqui é feito assim? Por conta disso. Caramba, que bom, faz sentido. Ou se não, e se a gente tentasse fazer dessa forma ou acrescentando tal coisa, será que melhoraria o nosso processo? Porque é um olhar de fora que vai ajudar também, né? Então eu vejo que incentivar a pessoa a ter esse olhar mais empreendedor, né? De dono. Exemplo, eu preciso imprimir esses papéis que eu preciso imprimir ou eu posso deixar ele só aqui num arquivo no computador, porque aí eu reduzo o custo. Esses olhares, essas coisas, acho que pode vir de casa e contribuir muito no mercado de trabalho, né? Criança em formação é uma massinha de modelar, né? Massinha você de modelar. Transforma ela do jeito que você quiser. Alguma coisa que você acha fundamental e que eu não te perguntei, Fábio? É fundamental as pessoas, assim, entenderem que o mercado de trabalho não vai ser mais o mesmo. É um mercado feroz agora, agressivo. Prepare-se para quando for para uma entrevista, encontrar, guardadas as devidas proporções, mas um cenário de guerra, do tipo, todo mundo está querendo a mesma coisa. E você vai se deparar com pessoas que muitas vezes têm competências melhores do que a sua. Então você precisa se sobressair nesse momento. Cuidar da carreira, não delegar isso para empresa nenhuma, Gustavo. Eu vou fazer um curso porque a empresa tem que investir em mim. A carreira é sua, o conhecimento é seu e você está naquela empresa. Ninguém sabe se você vai permanecer lá ou não. E o conhecimento você carrega com você para onde você for. Então, ter a gestão da sua carreira, cuidar da sua empregabilidade, porque a cada 5 anos a gente tem aí
um esvaziamento de competências profissionais muito grande. Aquela pessoa que não faz nada durante 5 anos, ela vai ver que a competitividade dela está muito mais baixa. Ficou para trás. Ficou para trás. Daí as tuas arrobas, onde achar aí a Onde achar a Sartori? Legal, Instagram é @FábioSartori _EE. O nosso site também, www.gruposartori.com.br. Lá tem todas as empresas e fiquem à vontade em enviar o currículo para a gente, olhar as nossas vagas, vai ser um prazer poder ajudar todos vocês. Isso aí. Fábio, eu agradeço a tua gentileza em atender a gente. Está convidado para voltar outras vezes. Acho que tem agradeço. bastante assunto aí para a gente tratar, né? Eu que agradeço, muito obrigado e sempre que me convocarem estarei aqui. Valeu. E o programa de hoje vai ser pontuado também por música francesa de artistas contemporâneos ainda em atividade. A gente começa com Coralie Clément e a alegre C'est la vie. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne. C'est la vie cette chienne qui fait qu'on restera nous-mêmes. C'est la vie qu'on aime, c'est pas vilain, il est vilaine. C'est la vie qu'on mène, anxiolytique et café crème. La vie qui brûle nos idoles. Une grue dans la cour de l'école. C'est la vie qu'on mène, on baigne dans son sang, tout baigne. C'est la vie quand même, on voudrait boire le des fontaines. C'est la vie bohème, la nuit qu'on préfère les enseignes. C'est la vie cette chienne, il est grand temps qu'on se renseigne. La vie qui brûle nos idoles, comme l'été brûle l'herbe folle. Clic, clac, je cours dans les flaques. C'est la vie cette chienne. Gostou do papo? Gostou da música? No próximo bloco tem mais com a participação da escritora e presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira. Não sai daí, nós voltamos em 2 minutos. Até já! A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. FitLife Podologia Clínica, conceito inovador desenvolvido pela podologista Débora Stephanie, especializada em biomecânica dos pés. Equipe qualificada em podologia preventiva, geriátrica, infantil, diabética e desportiva. Na FitLife, o ambiente é climatizado com conforto e segurança. Informações e agendamento pelo WhatsApp ou telefone. O cuidado que os seus pés precisam está aqui na FitLife Podologia Clínica. Olha só, gente, o programa foi sensacional, mas não vai achando que a semana terminou não, porque falta muitas coisas da realeza que ainda faltam para você conhecer. Mas peraí, já veio a diretora, já viu a princesa, quem será que vem no programa da quinta-feira?
Ai, meu Deus do céu, se eu fosse você, eu não perdia esse programa por nada. Ao vivo, às 5 horas da tarde, eu te espero aqui na Santa Cecília TV. Até lá, fui! O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Assista a programação especial da Santa Cecília TV, neste domingo, 10 da manhã. Confira os grandes lances da semifinal do Brasileirão 95, Santos Futebol Clube e Fluminense. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Estamos de volta. Vamos falar agora de Setembro Amarelo. Mês em que as atenções se voltam para um tema muito importante, a prevenção ao suicídio. Entre os jovens, essa questão é a segunda causa de mortes no mundo. A educadora, escritora e psicóloga Lúcia Teixeira, presidente da Unisanta e autora de 11 livros, dedicou uma atenção especial ao tema em sua última obra, Caminho para Ver Estrelas, livro, aliás, do qual eu sou fã. E ela, que mais uma vez nos dá a alegria de participar do programa. Lúcia, boa tarde. Obrigado pela gentileza em nos atender. Boa tarde, Gustavo. Um prazer estar aqui com você. Aliás, uma alegria dupla, não é? No dia de hoje, aliás, tripla. O Fábio, que me antecedeu, nosso querido ex-aluno, você também, querido ex-aluno. Estamos aí também com a Feira de Carreiras aqui pelo YouTube da Unisanta, em que os nossos ex-alunos, porque eu acho que são sempre alunos, são como filhos, sempre filhos, nunca deixam de ser. Estão eles mesmos falando sobre suas empresas e justamente buscando aumentar o mercado de trabalho para os nossos alunos e outros jovens, os estágios. Então, e também hoje é aniversário da minha sobrinha Caroline, então um dia muito feliz. É isso aí, fica aqui os nossos parabéns também para a Caroline. Você sabe que ser siciliano é um jeito de ver o mundo, né, Lúcia? Você não perde isso, não é simplesmente ter passado pelos bancos da Unisanta. É um jeito de ver o mundo diferenciado, por isso que existe aquele orgulho de ser do Santa. Vamos falar agora da obra, Lúcia. A depressão, que é um dos caminhos que levam ao suicídio, né? Tema que a gente discute aí nesse Setembro Amarelo, é uma questão muito presente nesse teu último livro, né? Bom, primeiro estamos no Setembro Amarelo, que quer dizer aí um alerta, né? Um alerta do amarelo e, ao mesmo tempo, esse alerta para escutar a si mesmo, cada um, e escutar o outro, não é? Fala desse autocuidado consigo para você poder cuidar do outro, né? Porque as pessoas estão ouvindo pouco as outras, né? A gente está fechado em grupos, alguns grupos intolerantes que o mundo tem criado, né, com as suas redes que ficam fechadas em si mesmo, em si mesmas. Então, eu acho que é um momento de nós estarmos escutando o outro, não é? Isso a gente fala muito no meu último livro, e nesta data em que o Setembro é amarelo de alerta, mas também é um setembro verde, porque eu vejo como uma conscientização das pessoas cada vez maior. Eu vejo grupos de alunos, grupos de professores, grupos comunitários se juntando em parcerias tão bonitas para ajudar o outro. Também é verde porque é o mês de conscientização da doação de órgãos, não é? E é azul também para a visibilidade das pessoas surdas. Então, é um mês multicolorido da primavera e é um mês, então, em que nós podemos acolher essas sementes, as sementes que são as crianças, os jovens, o povo do nosso país, escutá-los, não é? Esse mês tão propício a isso, e que na verdade são todos os dias do ano, mas a gente tem que falar das coisas boas, das ações que previnem, das ações de proteção às pessoas, não é? E é isso que eu quis dizer com o meu livro. Ele
é o 11º, ele fala de jovens, mas, na verdade, ele tem sido uma obra para crianças, para jovens, para adultos, para educadores, psicólogos, grupos de ajuda. Então, eu fico muito feliz que essa minha vontade de me comunicar com essas pessoas, inclusive colocando música, porque a música é um importante canal de comunicação, a gente falar disso, porque a protagonista, uma das jovens, que é a personagem do livro, que é a Ana, é uma jovem negra, e ela passa por um período de depressão, não é? E algo que já em 2019, quando o livro foi lançado, já era caracterizado pela Organização Mundial da Saúde como um dos graves problemas mundiais. E eu quero falar que isso tem possibilidade, tem saídas, e a gente mostra no livro algumas dessas saídas, né, que são, inclusive, a ajuda dos demais, não é? A empatia, a solidariedade, e também buscar ajudas próprias quando a gente não tiver possibilidade de ir na família, na escola, nos amigos, enfim, em várias outras formas de proteção, nos grupos comunitários, grupos religiosos, enfim, espiritualistas, depende do grupo a que você pertence, né? A gente não pode fechar, mas tem que ver esses sinais de ajuda, né? Ajuda e solidariedade. Então, é sobre isso que fala um pouquinho o livro, né? E que no final tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo também. É verdade, eu ia falar disso. Eu não vou dizer que é uma feliz coincidência, porque uma pandemia não pode ter muito de feliz, né? Mas a tua história se passa também no meio de uma pandemia, um momento em que o isolamento acaba deixando as pessoas ainda mais fragilizadas psicologicamente, e isso é um outro caminho que leva a perigo, né? Porque qualquer movimento de ruptura na vida pessoal, na vida social, não é? Ela pode aprofundar algumas questões que se tem na vida, ou pelo histórico pessoal, familiar, ou até por uma situação que está se vivendo nova, não é? A gente sabe que de 20% a 30% da população pode ter algum transtorno mental uma vez na vida, ou outras vezes na vida, dependendo de como a gente lida. A gente tem que achar proteções, não é? A gente tem que achar saídas, a gente tem que achar motivos para viver, não é? E essa é a palavra, motivos para viver, perspectivas de vida. E quando eu falo no jovem, na criança, no livro, é porque o cérebro do jovem não está ainda formado. A gente sabe que o cérebro vai se formando ao longo da vida, ele está maduro a partir dos 20 anos de idade. Então, a nossa área frontal, que é aquela que media os impulsos, que modula as expectativas de futuro, ela ainda não está criada. Então, por isso é tão intenso no jovem, e às vezes alguns baques na vida, né? As desilusões amorosas que eu falo no livro, o momento em que entrar no mercado de trabalho, o momento em que você passa por uma perda. No livro, por exemplo, ela passa pelo luto da perda do falecimento do pai, não é? Enfim, são essas situações que todos nós vivemos, não é? E que nós temos que encontrar forças, não é? Elas não são definitivas, é isso que é importante nós falarmos. Essas situações não são definitivas. A gente pode encontrar recursos próprios, não é? Psicológicos, enfim, e também encontrar formas de ajuda, não é? De inserção social, inserção nesses grupos, para que a criança e o jovem se encontrem, porque eles querem participar da vida, querem ter projetos de vida. Então é importante que a sociedade, a escola, a família, que também precisa de proteção, ofereça esses meios. Eu hoje vou falar com as várias personas da Lúcia Teixeira, a educadora, a presidente da Unisanta, a psicóloga também. A gente vive em um mundo, Lúcia, que tem relações às vezes muito superficiais, baseadas só em rede social, em um oi, num aplicativo de conversa, e isso acaba tornando as pessoas um pouco refratárias aos sinais que as outras estão emitindo, né? É um momento também de aprofundar as relações para ficar atento realmente aos sinais, porque a pessoa que está
passando por dificuldades, às vezes coloca uma máscara e não deixa ninguém se aproximar ou não deixa ninguém perceber o que está se passando, né? Na verdade, agora se passa muito tempo na internet, nas redes sociais, e que, na verdade, não são gratuitas, né? A gente pensa que são serviços gratuitos, mas, na verdade, são serviços para oferecer produtos, não é? O jovem, a criança, as famílias têm que tomar muito cuidado, que são formas de venda, não é? E de também entrar em grupos que, às vezes, podem ser intolerantes, grupos em que você entre por um caminho da Deep Web ou, enfim, em que as crianças e os jovens não estão preparados para isso, não é? E cada vez mais, e que às vezes podem aprofundar, porque é um mundo que mostra uma felicidade de todos estão bonitos, maravilhosos, aqueles corpos sarados, bronzeados, e a vida não é assim, a vida é muito difícil para todos, a gente nasce e morre todos os dias, né? Todos nós. Mas para o jovem, para a criança, aquilo que ele recebe tem um valor de verdade, né? Então, é preciso que a gente tenha esse contato, que na família, por um lado, a pandemia trouxe muitos problemas, mas também foi uma oportunidade de uma convivência maior dentro da família, momento de parar, da sua refeição, você conversar, você tirar o celular, os pais, os irmãos, enfim, e conversarem, falar das histórias da vida, histórias da sua família, as histórias que acontecem, todos poderem dar a sua opinião. E mesmo que a criança jovem, o que é muito normal, ele rejeite a opinião dos adultos, porque é a fase da vida em que acontece isso, não é? Essa conversa, essa troca, esse carinho, podem ser uma proteção, não é? A proteção que ele precisa nesses momentos. Perfeito. Você falou de bullying pela internet. Bullying é um outro problema que acaba deixando os jovens se verem sem alternativas, né? Ele acontece tanto virtualmente, nas redes sociais, quanto presencialmente, né? Você é presidente da Unisanta, eu sei que o Colégio Santa Cecília tem um trabalho em relação a isso também, né, Lúcia? Também, até porque as pessoas falam, mas antes existia um bullying e não tinha esse problema. Claro, porque agora, em termos de redes sociais, aquilo que às vezes acontece numa situação tem um desdobramento muito maior e que para a criança e para o jovem aumentem muito a sua desilusão, né? Ela precisa de reconhecimento social, do reconhecimento de que suas ações perante o seu grupo, que é o seu grupo de amigos ou o grupo maior, lhe dê, né? E se ela não tem isso, às vezes ela não está preparada. Então, o Colégio Santa Cecília, assim como sei de outras escolas, universidades, fazem um trabalho em relação a isso, de conscientização, não é? Para que um jovem, uma criança possa ajudar o outro, refletir sobre isso, né? Ele enxergar o outro na sua diversidade. Aliás, a escola é um local privilegiado para isso, né? em que se fala de inclusão, de diversidade, de limites, de sair de si e poder enxergar um outro, né? Uma escola, é um local privilegiado não apenas para transmissão de conhecimentos, mas principalmente de convivência, de ensinar valores, dar exemplos, né? Todos nós somos modelos vivos e estamos sempre aprendendo. E saber isso, pedir desculpas, reconhecer, ajudar o colega. Temos tantos exemplos aqui no colégio de crianças, de jovens, né, que eles saem de si, ajudam um amiguinho que tem necessidade, alguma deficiência, que é portador de alguma deficiência. Então, esse aprendizado é maravilhoso para a vida. Ele vai ser uma pessoa diferente, né? Queria voltar para o comecinho da tua resposta, quando você falou que muita gente acaba desacreditando as reclamações, é aquela coisa que se diz hoje da geração do mimimi ou da geração Nutella, e desacredita e tira um pouco até da importância do que o jovem está passando, né, no momento em que ele está precisando de apoio. Qual é o papel que família e escola exercem nessa rede de proteção, Lúcia? Bom, às vezes a própria família precisa de uma ajuda, né? Porque às vezes a família não sabe muito bem como
como tratar, está também aprendendo. Todos nós estamos aprendendo muito, não é? Mas ver esses sinais que a nossa criança, o nosso filho, o nosso jovem está dando, né? Nas alterações da rotina, o sofrimento, ele também acomete a criança, o jovem, às vezes essa questão do sono, da alimentação, um retraimento maior, não é? Então é importante, tanto na escola, na família, a gente dar essas oportunidades e verificar se para que essas rotinas, a gente fala da rotina que é ruim, mas agora todos nós estamos numa fragilidade emocional porque nos foi tirada aquela rotina que ela é um pouco anestesiante, né? Você não tem necessidade de ficar pensando o que você vai fazer, você até vai para o seu caminho normal e você nem precisa pensar. Agora não, você precisa pensar se você lavou a mão antes, depois, se você está se protegendo o outro, isso no mínimo, sem contar assuntos mais candentes, mais importantes, né, para a sobrevivência de cada um. Então, as crianças, os jovens estão também verificando, testemunhando essas mudanças, assim como as famílias, e é importante que a gente propicie a eles, não é, essas oportunidades de até exercícios, rotinas de exercícios físicos que são importantes, meditação, uma prática espiritual, não é, em que se agarrar, não interessa se é religião X, Y, Z, ou se não tem religião, não é? O importante é que você tenha no que se agarrar. Eu falo não ter religião, porque às vezes pessoas que não são religiosas têm uma postura de fraternidade maior do que muitas que vão todos os dias rezar, mas que não tem uma atitude caridosa de fraternidade frente ao outro. É importante a gente propiciar esses momentos de reflexão, né, de respiração, e de pensar que isso pode melhorar. E quando isso não for possível na escola, na família, nesses outros grupos comunitários, que isso seja buscada uma saúde, uma ajuda especializada, né, em profissionais de saúde. Perfeito. Lúcia, recebemos algumas perguntas aqui, mas estão querendo saber dos seus livros. A Márcia, que é mãe do Lucas e do Pedro, pergunta que ela ouviu falar que é uma trilogia que foi encerrada agora com o Caminho para Ver Estrelas, e ela ficou preocupada se você não vai escrever mais para crianças. Está querendo saber se tem outras obras aí a caminho. Obrigada, Márcia, né? Márcia. Obrigada. Espero que sim, eu já falei que a gente escreve de madrugada, não é? Depois que já cumpre a nossa jornada educacional na Unisanta, junto com a minha família, com tantos educadores. Aliás, quero cumprimentar os educadores do Colégio da Universidade de Santa Cecília, os nossos colaboradores, nossos alunos, as suas famílias que se abraçaram, que deram o máximo de si, não é? Para fazer o melhor. Nós voltamos aí, desculpe, é só um parênteses, claro, com as turmas de saúde, agora em agosto, né? Outras virão nesse acolhimento daqueles que quiserem vir a partir de outubro, outras áreas como educação física, também com algumas atividades práticas, mas nós continuamos com todas as ações, inclusive remotas, não é? De muitas atividades. E, Márcia, eu espero que sim, né, que é algo que me dá muita alegria, esse contato e poder ajudar, né, essa é uma forma de ajudar, quando eu faço as minhas palestras, como educadora, como psicóloga, como mãe, como mulher, e ao mesmo tempo algumas inquietações minhas, que são a de abraçar essas crianças, esses jovens, as suas famílias, os seus adultos, não é? De alguma forma eu abraço dessa forma, através da minha literatura, não é? De forma que eles encontrem também lá, como esses grupos de ajuda estão, algumas formas, né, que incentivem o seu viver. É isso que eu quero, que ninguém desista, que um dê a mão para o outro, porque o caminho é muito grande, muita coisa os espera. E eu queria aproveitar, falando também, desculpe, Gustavo, que a gente fica até muito entusiasmada, que há muitas formas também de incentivar a criança, o jovem,
colocá-los em ação, dar outras saídas para eles. Na pandemia ou depois da pandemia, né? Nós temos no colégio, na universidade, a participação em esportes, a participação nos diretórios acadêmicos, nas atléticas. Eles mesmos fizeram uma série de lives, os nossos alunos, as nossas ligas acadêmicas, buscando ajudar os outros. Não é? Temos um programa ProLíder, que é um programa coordenado pelo professor Alfredo Cordella, um dos nossos professores decanos aqui, que inclusive auxilia nessas soft skills, nessas habilidades, para que os jovens, não apenas do colégio da universidade, mas também de outras escolas, ganhem essa musculatura para aguentar o viver, porque não é fácil, né? Nós temos que estar tendo ânimos para estar enfrentando. E como eu falei, às vezes são as responsabilidades que nos pesam nos ombros que nos dão um equilíbrio para poder viver, né? Então, dar essas responsabilidades e também muitos outros grupos, nós temos os Engenheiros Sem Fronteiras, tem as ligas, como eu falei, eu não posso esquecer nenhum, porque são tantos, meu Deus, mas tem os fisioterapeutas do sorriso, mas eu vou lembrar de outros. Todas as áreas, nós temos várias ações dos alunos que são para mudar o mundo e para auxiliar o seu amigo, o seu colega, e eu fico muito entusiasmada com essas novas gerações, porque se você dá oportunidade para eles, eles se lançam de cabeça, né? Mas é preciso que a gente enxergue essas estrelas, e não deixe que esse consumismo, que às vezes deixa essas cinzas tão ruins em cada um, apague esse brilho das estrelas, não é? Então, por isso que é esse caminho para ver estrelas, que eu quero muito que todos persistam e que a gente possa escutar a si mesmo, escutar o outro, essa escuta amorosa, não é? Que é acolhedora, é isso que a gente precisa nesse momento. Escutar também o planeta, que ele está nos mandando uma série de recados, que é para a gente cuidar de todos. É verdade. E a gente não está ouvindo tanto quanto deveria, né? A gente falava no começo aqui do nosso papo sobre o ser siciliano e sobre o orgulho de ser do Santa. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Todas as formações acadêmicas aqui envolvem também esse envolvimento numa preocupação social, no devolver para a sociedade um pouco do que se está aprendendo, né? Tem as clínicas aqui de saúde que atendem gratuitamente a população, tivemos com os Engenheiros Sem Fronteiras aqui também no programa, quer dizer, em todas as áreas há também esse olhar, esse direcionamento para um olhar mais solidário a respeito do mundo, né, Lúcia? Sem dúvida, eles transformam o mundo e transformam a si mesmos. E eu quero dizer que todas essas pessoas que têm contato com esses nossos formandos, né, eles sabem que eles se posicionam diferente, porque eles não enxergam apenas a si mesmos, eles enxergam além dos seus interesses pessoais, porque veem que há pessoas que precisam deles, que sofrem mais que eles. Então, estão atentos, estão vendo o mundo nesses trabalhos sociais das clínicas, de todos os cursos da área de saúde, fisioterapia, odontologia, farmácia, educação física, direito, engenharia, arquitetura, enfim, eles fazem administração, a biologia, eles todos, a área de comunicação, a nossa inserção dos nossos alunos, uma alegria, né, porque antes fui saudada, antes de entrar aqui, professora Lúcia, são os nossos alunos que estão aí nessa linha de frente do jornalismo, não é? E da publicidade, enfim, são pessoas que nos dão muito orgulho. E como você, né, Gustavo, nosso querido aluno e que esse grande jornalista. Tive uma boa escola, em todos os sentidos. Só posso agradecer, sou muito grato, e estar aqui é um pouco também isso, devolver um pouco de tudo que a Unisanta me proporcionou na vida, inclusive no olhar da vida. Lúcia, eu queria agradecer demais a tua gentileza em atender a gente. Te convido para voltar outras vezes. Não falta assunto, né? Não falta, verdade. Eu não sei se eu respondi tudo completamente como você pediu, inclusive nossa pergunta, e eu sou sempre cobrada também para
sobre os próximos livros, mas quero agradecer a todos e também aqueles que estão lendo, mandam mensagens lindas, professoras de outras escolas, alunos, alunos do colégio também que estão lendo, e cada um deles faz um novo final, não é? Eu sempre falo que o leitor, ele acaba, cada um vê dentro da sua própria visão, não é? Acrescenta algo novo para a história. Então, agradeço muito, e que esse setembro não seja apenas amarelo, verde, azul. Estou aqui com o rosa do amor, com os corações, seja de todas as cores, que a gente possa contemplar e auxiliar a todos que precisam, porque todos têm uma missão tão linda, e a gente quer falar que não desista, né? Cada dia é um dia novo para você viver, e se você conseguir suportar essas agonias da vida, né? Esses momentos que são muito agoniantes, mas tendo essas formas de saída, tá certo? Que você encontre, ou que você busque apoio, tá certo? Porque tudo isso vai passar. Às vezes uma desilusão amorosa, quando as meninas me falam, olha, desilusão amorosa, ele nem olha para mim. No futuro, daqui a 10 anos, você vai passar por ele e você vai falar, nossa, não é possível que eu tenha chorado por esse menino. Ou outra situação, né? Tudo é tão provisório na vida, ele muda tanto, mas na hora, para o jovem, para a criança, parece tão definitivo e tão dilacerante. É verdade. Lúcia, conversa maravilhosa, como sempre. Te agradeço a gentileza. Você ainda volta outras vezes antes do fim do ano, então é um até logo. Até logo. E um trabalho maravilhoso que a Santa Cecília TV, em multiplataformas, está fazendo também, não é? Auxiliando tantas pessoas em tantos programas e levando aí esses recados, não apenas para a nossa Baixada Santista, mas para o mundo, não é? Parabéns a todos. É isso aí. Grande abraço. Até a próxima, Lúcia. Um abraço a todos. A segunda música francesa de hoje é de Lucie, Elisa e Juliette, a banda parisiense Elijah, que vale conhecer. Je peux le regarder danser, je peux l'écouter penser, parler seul, et comme l'accord est parfait, je sais qu'on pourrait le faire pendant des heures. Je sais que t'en vois pas qu'une. Si je réfléchis trop, c'est pour qu'on ne crée pas de banale rancune, et qu'on passe un bout de vie tous les deux. Tous les deux, tous les deux, et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous les deux, et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont nous regarder danser, passe la moitié du temps à penser qu'on va tomber et recommencer. On se relève toujours tous les deux. L'un de nous devra partir, mais quand on parle des heures, j'y pense même plus. A-t-on besoin de se mentir, de vouloir prévoir l'inconnu? Peut-être que ça finira bien plus mal que ce qu'on imaginait. Et toi, qu'est-ce que tu diras si à la fin du jeu on finit tous les deux, tous les deux, tous les deux, et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous les deux, et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont nous regarder danser, passe la moitié du temps à penser qu'on va tomber et recommencer. On se relève toujours tous les deux. Rápido intervalo. Voltamos já.
Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar, nem você. Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 32243100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock. Qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Sabe que a leitura em família pode fazer para uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta. Agora é a hora de saber os destaques do momento do Santa Portal. Quem já está aqui com a gente é o Bernardo Martini. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom, Gustavo? Boa tarde pessoal de casa também. Muito legal ter você quase aqui. Sexta, né? Quase sexta. Quintamos, né? Quintão. O Mário Quintana. Não, mas não. Ah, poxa, Gustavo. Péssima. O que você traz de bom aí do Santa Portal pra gente hoje? Bom, vamos lá. A Bienal do Livro de São Paulo, que cancelou o evento desse ano por causa da pandemia do coronavírus, voltou atrás e anunciou que a edição vai ser totalmente online, seguindo a Bienal de Frankfurt, né, que essa semana aconteceu a mesma coisa. A primeira, né, chamaram a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, acontece entre os dias 7 e 13 de dezembro, né, essa aqui é a maior feira de livros da América Latina, e os organizadores esperam contar com 150 expositores e mais de 1 milhão de participantes. Por causa de ser online, né, tem esse engajamento maior. Na edição do ano passado, presencialmente, eles receberam 600 mil, então, justo. Era estranho terem cancelado, né? Eles vão descobrir que vale muito a pena fazer edições online mesmo que tenha a edição presencial. É o que vai acontecer também aqui em Santos, com a tradicional tarrafa literária, que normalmente acontecia em setembro, esse ano vai acontecer em novembro, mas ainda vai acontecer online. Muito legal. Uma outra notícia, acabou de entrar no Santa Portal, o Procurador-Geral da República, a gente ontem leu a notícia do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e agora o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, também testou positivo para a Covid-19, assim como o presidente do STF, o Luiz Fux, que deu uma festa logo depois da posse, e foi nessa festa que muita gente se contaminou, inclusive o Rodrigo Maia, o Augusto Aras, e aí aqui tem uma listinha no Santa Portal, os ministros Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, também receberam diagnóstico positivo para a Covid-19,
depois de participarem da festa do todos Luiz na Fux. mesma festa. Né? É a posse do corona, né? O problema é que muitos deles estão, né, são do grupo de risco e a gente sabe que não cumprem os protocolos do jeito que deveriam. Por exemplo, se não me engano foi hoje ou ontem, o ex-presidente Lula foi visitar Renan Calheiros no hospital, ele passou por uma cirurgia retirada de um tumor, postaram, claro, fotos juntinhos, sem máscara. Sem máscara. E por aí vai. O cara acabou de passar por uma cirurgia para tirar um tumor e você vai sem máscara, né? Visitá-lo no hospital. É uma beleza. Faça o que eu falo e não o que eu faço, né, Bernardo? Tem mais notícia? Temos sim. Um comitê da Câmara de Comércio Exterior, que é ligado ao Ministério da Economia, publicou no Diário Oficial da União de hoje que reduziu a 0 a taxa de importação para vacinas da Covid-19, né, contra a Covid-19 e também outros produtos relacionados ao combate do coronavírus. Isso já tinha sido feito em março, só que o prazo ia só até agora, 30 de setembro, portanto essa prorrogação aí de mais um mês, agora até o dia 30 de outubro. Se você tem interesse, tem alguma empresa que quer importar e quer saber todos os produtos listados, a gente colocou a lista lá no santaportal.com.br. Isso aí. E aquela sua tia que manda as fake news pelo WhatsApp atacou de novo hoje, Bernardo? Pois é, hoje não foi minha tia, foi um amigo, mas ele mesmo fez questão de desmentir depois. Rola um vídeo aí nas redes sociais de uma menina colocando, ela acende um fósforo dentro de um supermercado, coloca fogo numa prateleira, sai andando, depois vem gente tenta apagar e teria sido a suposta causa do incêndio no Mercadão. Deixa eu lembrar a cidade aqui. Pula a cidade. Pois é, perdi a cidade. Teria sido a causa, né? Foi essa semana agora. Uhum. Já eu lembro. Porém, esse vídeo não tem essa relação. É um vídeo gravado em 2018, em Niterói, e que está sendo propagado, né, dessa forma, mas é fake, não o vídeo é verdadeiro, só não é desse caso. O vídeo é verdadeiro, mas não é relacionado a esse caso. Inclusive, as autoridades ainda apuram quais seriam as possíveis causas para esse incêndio todo. Mas o importante é não compartilhar, né? Porque só aumenta a desinformação. Exatamente. E, aliás, incêndio é o que não está faltando no mundo, né? Campo Grande, a cidade. Campo Grande. Tacadão de Campo Grande. Temos aí o incêndio na Califórnia, deixou o céu vermelho, né? O ambiente todo vermelho lá em São Francisco. Eu vi várias fotos na minha timeline. O Pantanal também, uma tragédia imensa, né? Uma grande área do Pantanal. Esse foi o ano dos incêndios, né? No começo do ano foi a Amazônia, a Austrália, a gente Estados vê aí, Unidos também. A Lúcia Teixeira falou dos sinais que o planeta está mandando para a gente, que a gente não está entendendo. Esses incêndios são um desses sinais. Isso aí tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Pois é. Mas dizem que o aquecimento global é uma mentira, né? Não pois existe. É, né? Quando o fogo bater na porta das pessoas, elas vão se tocar. Literalmente. Literalmente. Bernardo, obrigado. Até amanhã. Obrigado, Gustavo. Até amanhã. E a edição de hoje termina ao som da cantora Zaz, que faz uma mescla deliciosa de chanson francesa com gypsy jazz. Tchau para vocês, até amanhã. Tant que j'ai l'audace de tenir